De acordo com a lei universal da gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade de uma força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita, ou seja, F igual a K vezes m sobre r ao quadrado. Tem duas coisas que são importantes da gente destacar nesse momento. A primeira coisa é nós destacarmos que como esse K é constante, não fede nem cheira, vai continuar valendo a mesma coisa que sempre valeu, mas tudo que acontecer com M vai acontecer com F rigorosamente do mesmo jeito, em outras palavras, F é diretamente proporcional a M. E em segundo lugar, nós também temos que saber que F é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Em outras palavras, tudo que acontecer com o raio vai acontecer de forma invertida e elevada ao quadrado com a força. Aí ele oferece aqui um plano cartesiano atravessado e diz assim, no plano cartesiano, 3 satélites estão posicionados nesse plano cartesiano. Eis que temos aqui um ponto A, aqui um ponto B, não, C aqui em cima e aqui um ponto B. Na horizontal eu tenho massa, na vertical eu tenho raio. E ele afirma, no plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto MR, cujas coordenadas representam, respectivamente, a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos do gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. Eu vou comparar de 2 em 2, se vocês me permitem. Quando eu comparo, por exemplo, A e B, observa, esse ponto que vocês estão vendo aqui, esse ponto aqui na vertical representa RA, mas ele também representa RB. O único raio diferente é o raio que eu tenho aqui em cima, é o raio RC. RA e RB são iguais. E essa informação é relevante para os meus propósitos, para a conclusão a que eu vou chegar logo em seguida. RA e RB são iguais. Ou seja, se a força entre A e B varia, ela não varia por causa do raio. Ela seguramente irá variar por causa da massa, caso a gente conclua que a massa é diferente. Agora observa, no caso aqui, quando eu analiso a massa, esse ponto aqui representa a massa de A. Esse valor de abscissa representa a massa de A. Mas ele também representa a massa de C. Observe, estão os dois pontos na mesma vertical. Então a massa de A é igual à massa de C. E aqui na direita eu vou ter a massa de B sozinha. Então, quando eu comparo A e B especificamente, eu percebo que o raio de A é igual ao raio de B, mas que a massa de A é menor que a massa de B. Faz sentido? A massa de A é menor que a massa de B. Como eu sei que a força é diretamente proporcional à massa, observem, que os raios são iguais, porém a massa de A é menor que a massa de B, essa proporção direta me permite afirmar que a força de A será também menor que a força de B, na medida em que ambos têm o mesmo raio, mas massas diferentes, e que a massa de A é menor que a massa de B, sendo a força diretamente proporcional à massa, eu chego à conclusão de que a força de A é menor que a força de B. Tudo bem? Repetindo a mesma linha de raciocínio agora para A versus C. Eu estou comparando A versus B e em seguida A versus C, porque eu sei que tanto A e B quanto A e C têm algo em comum. Observe que quando eu comparo os raios de A e de C, eu chego à conclusão de que o raio de A é menor que o raio de C. O raio de C está mais em cima, o raio de A está mais embaixo. Então o raio de A é menor que o raio de C. Ao mesmo tempo, eu já concluí anteriormente que a massa de A e a massa de C são iguais. Ou seja, se a força variar, não vai ser por causa da massa. Observem também que eu destaquei no início que a força é inversamente proporcional ao quadrado do raio. O que me leva à conclusão que se o raio de A, observem comigo, se o raio de A é menor que o raio de C, então a força de A terá que ser maior que a força do ponto C. Por que isso? Porque nesse caso nós estamos falando de uma proporção inversa. Nós estamos observando que a força é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Por mais que eu não saiba quanto valem esses raios, saber que o raio de A é menor que o raio de C é suficiente para que eu afirme que o quadrado do raio de A também vai ser menor que o quadrado do raio de C e que, consequentemente, invertendo isso aí, a força associada ao ponto A será obrigatoriamente maior que a força associada
ao ponto C. Eis que agora, nesse momento, nós temos que fazer uma leitura simultânea dessas duas conclusões a que nós acabamos de chegar. E o elemento de ligação para essa leitura simultânea é justamente o FA que aparece nas duas desigualdades a que nós acabamos de chegar. No momento que eu tenho FA nas duas desigualdades, eu tenho que construir uma terceira desigualdade, dessa vez dupla, dizendo ao mesmo tempo que FA é menor que FB, observe, isso é verdade segundo a primeira instância, e de quebra que FC é menor que FA. Vocês estão vendo que essa segunda desigualdade aqui eu estou lendo de trás para frente para poder colocar ela manifestada aqui embaixo e poder construir assim uma desigualdade tripla em que se afirma que FC é menor que FA, que por sua vez é menor que FB, FC menor que FA, menor que FB. É isso aí, resposta certa, letra E, Equador.